Mulheres preferem homens de 4 a 5 anos mais velhos que elas, e elas se casam com alguém do mesmo nível ou superior na hierarquia de dominância. As evidências disso no que se refere ao QI são bem claras. Quanto maior é o QI de uma mulher, menor é a probabilidade de ela se casar. E a razão disso é: imagine uma mulher muito bem-sucedida. Conheci mulheres extremamente bem-sucedidas. Ok, o tipo da mulher da qual eu estou falando, e eu conheço, eu diria, dúzias delas devido ao meu trabalho como psicólogo. A maior parte das mulheres desse tipo são advogadas, mas muitas são empresárias, são sócias de firmas de consultoria ou também são professoras. Então essas mulheres têm geralmente, digamos, entre 29 e 30 anos, algo nessa faixa. Elas são muito atraentes, bem constituídas, em boa forma física, são extremamente conscienciosas, são muito focadas e motivadas pelas suas carreiras e são extremamente inteligentes. Bem, elas intimidam qualquer homem que chegue perto delas, e não é só porque elas agem de forma intimidadora, embora elas venham a agir dessa forma, é também porque os homens tendem a buscar companheiras do mesmo nível na hierarquia de dominância ou menor. Também não tem tantos homens assim que sejam atraentes, nos 30 anos, muito focados em suas carreiras, conscienciosos, bem fisicamente, muito inteligentes e que tenham salários altos. O número de caras assim e que também estejam solteiros é muito pequeno. Então, aí você adiciona mais uma dimensão a esse problema, que é uma mulher de 29, 30 anos traz consigo um problema que uma mulher de 24 ou 25 anos não traz, que é ela quer ter um filho amanhã, enquanto uma de 25 quer ter um filho em mais ou menos 5 anos. Então, a não ser que o cara que esta mulher de 30 anos está procurando esteja pronto para assumir um compromisso sem titubear, então será mais fácil para ele escolher uma mulher mais jovem que também não seja tão intimidadora. E isso acontece o tempo todo? Assim, isso não é culpa de ninguém, é simplesmente como as coisas são. Quer dizer, eu entendo o porquê dessas mulheres fazerem o que elas fazem. Nenhuma mulher está à procura de um cara que ela tenha que sustentar. E a razão disso é que ela procura por suporte porque ela quer ter filho. E isso é perfeitamente razoável, mas há circunstâncias sob as quais isso reduz radicalmente o domínio de escolhas restantes para certos tipos de mulheres. De fato é, as mulheres também subestimam o quanto os homens são aterrorizados pelas mulheres. E isso porque a experiência, geralmente, para os homens embora isso tenha mudado um pouco nos últimos anos, a resposta mais provável à pergunta: você me daria seu telefone? É: você está de palhaçada? Certo? Então, a probabilidade de rejeição é muito, muito alta. Essas mulheres que têm todas essas características boas também são alvos da rejeição. E os homens também pensam, deve ter um monte de caras atrás delas, e aí eles nem tentam. E o fator idade também pesa muito, e isso é uma das coisas que faz a vida das mulheres ser particularmente complicada, penso eu. Elas têm que resolver todos os problemas complicados da vida dos 20 aos 35 anos. E os homens simplesmente não precisam fazer isso, eles não têm essa pressão. Então, conforme as mulheres chegam aos 30 anos, as relações de poder entre homens e mulheres começam a se transformar, porque, quer dizer, não há nada menos valioso do que um homem jovem. Mas isso começa a mudar conforme os homens atingem os 30 anos, se eles são bem-sucedidos. Por outro lado, não há quase nada mais valioso do que uma mulher jovem, mas isso muda conforme as mulheres atingem os 30 anos. Então, esses são fatos biológicos que fazem com que as relações de união se tornem extremamente complicadas e também um tanto trágicas, e até mesmo catastróficas, mas não há uma solução fácil no horizonte, não é como se alguém soubesse o que fazer sobre isso.